Olá, gente, tudo bem com vocês? Então a gente vai continuar o nosso estudo sobre sistemas binários, certo? E ainda com um pedacinho na aula passada, nós vamos verificar quantos valores são possíveis de serem feitos se eu tenho uma quantidade de 8 bits, certo? Então aqui na minha representação, eu tenho 8 caixinhas que representam cada uma um bit, e o conjunto todo, a minha sequência binária, é de 8 bits, certo? Então, se eu tenho 8 bits, quantos valores são possíveis de serem feitos? A gente vai usar a mesma fórmula que nós usamos nas aulas anteriores, que é elevar a base, no caso 2, a minha quantidade de bits, ou caixinhas, né? Então, 2 elevado a 8, eu tenho 256 valores possíveis, ok? Porém, os valores possíveis começam aí do 0, 0, 0, ou seja, eu preencho todas as casas com 0, e, por último, eu preencho todas as casas com 1. E como a gente viu antes, esse valor aqui é a quantidade menos 1. Portanto, 1 em todas as casas dos 8 bits, eu vou ter o valor 255, ok? Esse valor é importante para nós, principalmente se a gente for trabalhar aí com cores e outras entidades aí da computação, porque elas são entidades de 8 bits. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, e isso quer dizer que os valores possíveis para essas entidades de 8 bits são de 0 até 255, ok? Então, por quê? Porque eles têm aí 8 bits, tá? A gente vai ver um pouquinho mais isso lá para frente. Aqui a gente vai ver o que é um bit, afinal de contas, né? Você vai imaginar que o bit é um dispositivo que pode assumir 2 estados, tá? Estou representando aqui por essas luzinhas, onde a luz apagada representa o bit 0, o valor 0, né? Ou o estado 0, e o bit 1 representa o estado 1 ou ligado, certo? Então, o 0 vai ser desligado e o 1 vai representar o estado de ligado. Então, o bit, fisicamente falando, vai representar, né, esses 2 estados, tá? Ligado e desligado, tá bom? Lembrando que aqui eu teria 2 bits, né? Então, a questão aqui é a quantidade de estados. Eu tenho um estado e outro estado. Então, um bit, um único bit, pode assumir um desses estados. Então, nesse caso aqui, esse primeiro bit está no estado 0 e o segundo bit no estado 1, perfeito? Então, a gente vai representar dessa maneira aí, tá? E uma outra pergunta é o que é um byte, né? É comum a gente ouvir assim que o byte é um conjunto de 8 bits. Na realidade, o byte não é necessariamente um conjunto de 8 bits. Depende muito da arquitetura do computador, depende muito do dispositivo que você está trabalhando, certo? Porém, é comum, sim, que o byte tenha uma sequência de 8 bits, certo? Mas a definição mais precisa do byte é isso, é uma cadeia binária, né? Ou seja, de zeros e uns, com uma quantidade de bits necessário para representar um único caractere de texto, certo? Então, se meu dispositivo representa caracteres de texto com um conjunto de 8 bits, aí sim eu tenho um byte de 8 bits, né? O pessoal aí das telecomunicações gostam de chamar de octeto, certo? Lembre-se que se eu tenho 8 bits, eu posso representar no máximo 256 caracteres diferentes, certo? Então, se eu tiver menos do que isso, eu vou poder representar menos do que isso. Por exemplo, se eu tiver apenas 7, isso vai reduzir pela metade, né? Porque 2 elevado a 7 é 128, iria de 0 a 127, e eu teria uma metade dessa quantidade aí, certo? Lembrando que a cada um bit que você acrescenta, você está dobrando, né, a quantidade, certo? Então, a gente vai considerar, a fins de estudo e a fins de clareza,
que o byte tem sempre 8 bits, tá? Mas não necessariamente, perfeito? Então, a gente vai ver isso aqui. Como exemplo, eu tenho aqui o caractere arroba, né? Que é tão presente aí nas mídias sociais. No e-mail, no Instagram, no Twitter. Então, ele está sempre presente ali nas mídias sociais. E eu resolvi colocar ele aqui como exemplo, tá? O caractere arroba, na tabela chamada ASCII, o número dele é 64, certo? Então, o 64, se você tomar aqui a calculadora como exemplo, vamos pegar aqui uma calculadora, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui. Vamos pegar a calculadora, cadê onde está a minha calculadora aqui? Pronto, então se eu tiver a calculadora, como é que eu vou ter o valor 64? É isso que eu quero ver. Está aqui o padrão de programador, eu vou colocar aqui no decimal 64, certo? E você vai ver que o binário, olha só aqui, ó, o binário ele vai ter 8 bits, na realidade ali eu vou ter que corrigir, pelo que eu vi agora. Então eu tenho aqui, ó, 4 bits com 3 bits, né? Com um 1 bit aqui sendo o número 1, certo? Então esse é o número 64. E me parece que eu havia anotado aqui, mas ele está errado aqui, certo? Então vamos começar corrigindo isso aqui. Vamos voltar aqui, o meu slide, ok? Vamos corrigir isso daqui. Na realidade, esse caractere aqui é 1, ok? Esse aqui é um 0. Muito bem. Então, voltando aqui, feita a correção, nós temos o seguinte. Esse caractere arroba, na tabela ASCII, vai ter o valor 1 aqui. Na realidade, a luzinha vai ter que voltar para aqui também. Vamos fazer essa correção. Aqui eu tenho a luzinha apagada. Vamos aproveitar aqui ao vivo e corrigir o nosso slide. Pronto, agora sim, certo? Voltando aqui, nós temos que o bit que está ligado, né? É o bit que está na 7ª posição, tá? Então aqui é a posição 1, a posição 0, na realidade, né? A gente começa numerando do 0. Então posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então aqui é a posição número 7, mas é a 7ª posição da direita para a esquerda, porque eu comecei da posição 0, tá? Então esse daqui seria o bit, a sequência binária, né, formadora do caractere arroba, né, na tabela ASCII, perfeito? Que é o número 64. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Eu tenho aqui também alguns múltiplos do byte, que estão aí, são bastante conhecidos, certo? Então eu vou dizer que o kilobyte, ele é a quantidade de 1024 bytes. Essa história do quilo aí representaria 1000, né? Você vê que você tem o quilômetro, você tem o quilograma, você tem o quilolitro. Então, o kilobyte seria 1000 bytes, falando assim de forma didática. Mas, como 1000 não é uma potência de 2, na realidade, 1 kilobyte são 1024 bytes, certo? Por isso que nós temos aí, normalmente, duas representações. Uma sem o i e outra com o izinho ali representando o bit, né? Por quê? Porque aqui o quilo representa 1000 e esse umzinho aqui, esse izinho vai representar i bit, né? Que é um pouquinho a mais, certo? Fazendo aí um trocadilho com a palavra bit em inglês, que também é pedacinho, um pouquinho, certo? Então você tem um pouquinho a mais do que 1000, que é 1024, certo? Aí você tem também o megabyte, que pode ser MB ou MIB, que é o quadrado do kilobyte, ou seja, é 1024 vezes 1024, portanto, um megabyte vai ter um pouco mais aí de 1 milhão de bytes, certo? Para ser exato, são 1.048.576 bytes. O gigabyte, por outro lado, é 1024 a terceira, aí você já entra na casa dos bilhões de bytes, certo? Então, um dispositivo que está medido lá em gigabyte, você tem a casa de bilhões de bytes ali,
tá? Esse número vai ser importante para um cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco, mas precisamente 1 gigabyte são 1.773.741.824 bytes, ou seja, 1024 a terceira potência, tá? E aqui você vai ter o terabyte. É comum a gente encontrar aí HDs hoje de 1 tera no mínimo, né? Então ele vai ser 1024 elevado à quarta potência, e você vai ter aí, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, certo? Então você vai ter uma quantidade na casa de trilhões de bytes, perfeito? Muito bem, então esses são os múltiplos do byte, né? Comum da gente ouvir aí, certo? Então agora que a gente sabe o que é um byte, o que é um bit, aí fica fácil de entender quando alguém diz que o seu dispositivo de armazenamento tem 40 gigabytes, né? Então na realidade é uma certa quantidade de bytes ali, né? Lembrando sempre que um byte a gente vai ter aí como uma quantidade de 8 bits, certo? Onde cada byte representa aí um caractere na tabela de caracteres de texto do seu dispositivo, perfeito? Muito bem. Eu queria falar um pouquinho nessa aula ainda sobre memória RAM, tá? A memória RAM é a memória de acesso, chamada de acesso aleatório, né? Por quê? Porque a memória RAM ela está organizada da seguinte forma. Você tem lá um conjunto de bytes, né? Bloquinhos aqui de 8 bits cada um, certo? E esses bytes eles são arranjados na memória, ou seja, eles são arrumados na memória, digamos assim, em sequência, tá? Então cada byte ele tem uma posição na memória que nós chamamos de endereço de memória, tá? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um primeiro byte que está no endereço 0, eu tenho um segundo byte que está no endereço 1, eu tenho aqui um terceiro byte no endereço 2 e assim sucessivamente, até que eu chego no último byte que está lá na posição n-1, onde o n é a quantidade de bytes que tem a sua memória, certo? Então, cada byte, lembrando que um byte é um conjunto de 8 bits, né, um bloquinho de 8 bits, e cada um desses bytes ele tem um endereço na memória, certo? Então, esse número de endereço é importante para que o processador consiga alcançar aquela dada posição na memória, e por isso que é chamado de memória RAM, porque o acesso é aleatório, basta ele saber o endereço, certo? E aí é como se fosse assim uma rua, né? A memória é uma rua e cada byte tem o seu endereço, tem o seu número naquela rua, e aí o processador é capaz de ir direto, de forma randômica, ou seja, aleatória, do jeito que ele quiser acessar, do jeito que for necessário, né? Acessar essa memória, então ele vai direto àquela posição. Isso é dito acesso aleatório em contraponto aos tipos de memória de armazenamento sequenciais, principalmente aquele modelo de fita, né? As fitas não dá para ele alcançar determinado dado de forma aleatória, mas ele precisa rodar toda a fita até que ele alcance uma determinada sequência de informações, certo? De bytes, no caso. Então, a memória RAM ela vai ter duas coisas, certo? Os bytes em si, os blocozinhos de 8 e 8 bits, né? E você vai ter o endereço deste byte na memória, certo? Então aqui, se eu estiver olhando para esse byte, ele está lá no endereço 8, esse está no endereço 9, e assim sucessivamente, até que eu chegue no n-1, onde esse n é o número de bytes que tem na sua memória, certo? Então a gente viu, por exemplo, que se você tiver 1 gigabyte de memória, então você vai ter aqui, ó, se eu tenho aqui 1 gigabyte, o último byte, isso aqui é quantidade, né? O último byte vai ser 1 bilhão, 73 milhões, 741, 823, porque começa do zero, né? Então, se eu tenho lá 1 GB de memória, o último byte está no endereço que tem este número aqui, certo? Porque você tem 1 GB, é uma quantidade de bytes na memória, certo? Então, se você tem 1 bilhão e tarará de bytes, o último byte vai ser esse número
menos 1, certo? Então, não confundir o conteúdo que está no byte, que pode ser um número qualquer, uma sequência de bit qualquer. Outra coisa é o seu endereço, tá? Lembrando sempre que os computadores eles vão registrar essas coisas todas em byte. Mas o que eu quero é que você entenda que uma coisa é o endereço, outra coisa é o byte em si, perfeito? Agora, mesmo esse endereço vai estar escrito em binário, perfeito? Não confundir isso aí. Então a gente pode também chamar de índice, pode chamar de posição. Então endereço de memória, índice de memória ou posição da memória vai dar tudo a mesma coisa, que na realidade é a posição do byte na sequência dos bytes da memória, perfeito? Então, a depender da quantidade de memória que você tem, aí o computador vai poder acessar até lá ou não, certo? A gente vai ver quais são as limitações aí. Então aqui, por exemplo, eu tenho um problema de uma máquina de 32 bits, certo? Se ele tem 32 bits, quer dizer que eu tenho essa quantidade de bits aqui, para colocar um número qualquer aí dentro, certo? E a gente chama isso de registrador. O registrador da máquina, e aí é uma coisa mais complexa, envolve arquitetura de computadores, mas o registrador ele vai funcionar aí como um apontador, né? Para apontar para o endereço em que o programa precisa, ou o computador de alguma maneira precisa alcançar aquele endereço de memória. Então ele tem um registrador para fazer isso, perfeito? Pode ser um registrador de pilha, um registrador da sequência de instruções, não sei, não importa isso no momento, mas o que importa para mim é o tamanho desse registrador, perfeito? Então se esse registrador ele tem 32 bits, isso quer dizer que o maior número que ele pode ter ali dentro dele é esse valor menos 1. Por quê? Porque eu tenho aqui 32 bits e o maior número que eu consigo escrever com 32 bits é esse valor aqui. Esse primeiro valor é a quantidade, né? Uma coisa é a quantidade, lembra lá que quantidade é base elevada à quantidade de bits que eu tenho. Então eu tenho aqui 32 bits, a minha base é 2, 2 elevado a 32, então a minha quantidade é isso daqui. São 4 bilhões, 294 milhões, 967.296 quantidades de bytes, certo? Bytes possíveis serem endereçados por esse registrador, que vai do 00 até o endereço 4 bilhões, 4 bilhões, 294 milhões, 967.295, ou seja, um número a menos do que esse daqui, porque começou do zero. Então, se eu começo do zero, eu vou até esse valor. Se eu tenho somente 32 bits, quer dizer que é um número maior que eu posso colocar aqui dentro, quando tudo for aqui, de fora a fora, eu tenho esse valor, certo? Isso quer dizer que essa quantidade é a maior quantidade de bytes que pode ter sua memória se sua máquina, seu registrador, for de 32 bits, ok? Então, o que acontece? Se eu tenho esse valor, vamos ver quantos gigas isso representa. Lembra que eu disse que esse valor seria importante para nós? Porque isso aqui é 1 giga, né? Então, se eu tenho este valor de 4 bilhões, 294 milhões, 967.296, e eu divido isso por 1 giga, que é 1 bilhão 73 milhões 741.824, se eu dividir isso pelo outro, eu vou ter exatamente o valor 4, ok? Então, uma máquina que é dita de 32 bits, o registrador dela só pode buscar no máximo 4 GB de memória. Por isso, quando você for comprar ou adquirir um computador, observe essa questão, porque no caso de uma máquina de 32 bits, o maior endereço de memória, aliás, a maior quantidade de memória que ele vai suportar é 4 GB, perfeito? Por quê? Porque o maior endereço de memória que ele consegue é esse valor 4 bilhões 294 milhões 967.295, perfeito? Então aqui a gente fecha mais essa parte de bits, a gente vai voltar lá na frente, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas hexadecimais.
Mas eu vou voltar no sistema binário, porque a gente vai ver sistemas de como é que o computador registra valores em ponto flutuante, valores inteiros, certo? Porque esse curso nosso é o curso de fundamento, esses são os fundamentos da computação, que são necessários para o entendimento da própria linguagem C++, que é o foco do nosso canal, né? Então a gente vai falar em algum momento aí de variáveis da linguagem C++, e aí a gente precisa entender esses conceitos para entender o tamanho de cada variável, de cada tipo, né? Para a gente saber as limitações do nosso programa, do nosso sistema, perfeito? Então se eu tenho uma determinada variável que tem uma certa quantidade de bits, eu sei que ela não vai poder ter um valor maior do que o limite que os bits lhe dão de possibilidade, perfeito? Então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até mais.